Amém. Irmãos, Glória a por Deus. gentileza, Vai querer pegar. abre. Glória a Deus. Deixa eu desativar aqui. Amados, por gentileza, abre o livro de João, capítulo 5. Glória a Jesus. João, capítulo 5. Santo é o Senhor. Aqui se fala sobre a cura de um enfermo no tanque de Betseda, né? Jesus estava ali em Jerusalém. Então vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele homem que tinha sido curado: É sábado, não é ter lícito levar o leito. E respondeu-lhe aquele que me curou. Ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia que era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse: Eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Glória a Deus. Vamos ler até aqui, amados. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Meus irmãos, nós vemos aqui, glória a Jesus, nesse primeiro verso, e depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Então vejamos aqui, irmãos, uma passagem de um intervalo, né? Que houve aqui, definido por um tempo, e logo no segundo verso disse: Ora, em Jerusalém havia próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Betesda, irmão, esse nome hebreu Betesda, pode significar que fala da casa da misericórdia, porque ali havia todos os enfermos, ressecado, aleijado, coxo, são pessoas que precisam da misericórdia. Então, esse tanque poderia ser o significado do tanque da misericórdia. Tantos que eles estavam ali, né, irmãos? Que é em razão de uma situação de desespero, porque os enfermos estavam desesperados, e ali eles ficavam à espera de uma cura de milagre nesse tanque. Nós podemos ver aqui que esse tanque, no versículo 38, no capítulo 1 de João,
Olha só, irmão. Capítulo 1 de João, versículo 38. Jesus, voltando e vendo ele seguir, disse: Quem buscai? Disseram: Rabi, traduzindo mestre, onde moras, né? E aqui nós vemos aqui que nesse versículo os discípulos de João buscou Jesus, porque ele é o Cristo. E aqui então esses doentes também estavam à espera de um milagre. Eles estavam no lugar. E o nosso Jesus, o Mestre, foi até lá. Alguns irmãos vão ao encontro de Jesus, outros Jesus vai ao encontro daqueles que têm dificuldades. E vemos no versículo 3 aqui, amados, glória ao nome do Senhor Jesus, que já aqui na passagem desta palavra, neste jazia grande multidão, como nós falamos agora há pouco. Era um lugar Betesda, um lugar de misericórdia. Olha a multidão que estavam lá. Estavam lá cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Eles tinham uma fé. Glória ao nome do Senhor. Então, nós vemos aqui pela palavra, irmãos, que os judeus, né? O judaísmo, aquele povo judaísmo oficial, eles não aprovassem achava que era uma superstição. Então eles não aprovavam essa superstição associada a uns supostos poderes de cura nesse tanque de Betesda, porque nós podemos ver no versículo 7, vamos adiantar aqui, olha só. O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, os judeus, eles não acreditavam. Ali estavam só os misericordiosos, perdão, os que estavam necessitados das misericórdias. Por isso que aquele tanque era considerado o tanque da misericórdia. Mas os que eram são, o judaísmo, os líderes, eles achavam isso aqui uma superstição, irmãos, de um suposto poder de cura. Glória ao nome do Senhor. E vemos então, glória a Deus aqui, que no versículo 4, o, este homem, ele explica para Jesus, ele fala, olha, perdão, ele não explica, tá aqui escrito, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que estivesse. Essa era a fé, eles tinham fé que um dia que ele descesse, seja o primeiro, eles estariam livres. Aí estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Então Jesus encontra este homem. Irmão, com certeza, claro que a Bíblia aqui ela não vai relatar isso, já é um pouco reduzido, mas esse lugar é um lugar que eu acho que muitas pessoas pediam esmola, porque há necessidade de como é que eles iam viver? Como é que eles iam comer, irmãos? Era um lugar que qualquer pessoa que passasse ali, provavelmente eles estariam pedindo esmola. E com certeza que este homem estaria também pedindo esmola. E o Senhor Jesus, nós vemos aqui, né, irmão? E essa enfermidade, essa paralisia desse homem, né? Louvado seja Deus por ele estar inválido há muitos anos, e aí ele fazia ali já quase 38 anos nesse estado, irmãos. Santo é o Senhor. Vejamos que é provável que ele possa ter pedido alguma coisa ao Senhor Jesus, e logo o Senhor Jesus, vendo este deitado, e sabendo que ele estava num estado havia muito tempo, disse: Queres ficar são? Olha que passagem linda, né, irmão? Queres ficar são? Quer dizer, se o Senhor estava sabendo, é claro que o Senhor Jesus, por ser Deus Filho, sobrenatural, ele sabia as condições deste homem. Como ele sabe a sua vida, a minha vida, a nossa vida, ele tem poder de entrar no nosso fórum íntimo e ele pode sondar a nossa mente, o nosso coração, todos os pensamentos que um homem possa pensar.
ele tem conhecimento de tudo na vida do homem. Não é verdade, irmãos? Então, vocês podem ver que nessa passagem nós vemos aqui que o Senhor, ele tem conhecimento, né? Nós podemos ver aqui, glória ao nome do Senhor Jesus. Temos aqui também a conversa de Jesus com este homem, glória no nome do Senhor Jesus. É, como eu falei para você, esse homem poderia estar pedindo alguma esmola para o nosso Senhor. E aqui no versículo 7, o enfermo responde para o Senhor: Ah, Senhor, eu não tenho homem algum, quando a água é agitada, me aponta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha só, irmãos, essa foi a superstição, né? De um local atribuído à agitação da água, de alguma ação de um anjo. Então, irmãos, vejamos que os judeus realmente não criam. Mas esses homens que estavam lá, eles esperavam alguma obra, algum milagre. E nós vemos que Jesus responde para ele e fala: Ó, levanta-te, toma a tua cama e anda. Essa é a ordem do Senhor Jesus. Então, se fala cama, irmãos, veja, como que seria a cama naquele tempo? Irmãos, provavelmente vocês podem ver que aquela cama era uma cama de um homem pobre, porque esse homem era pobre, ele não tinha condições alguma, não é verdade, irmãos? Essa cama era feita de palha. Hoje nós podemos falar assim, nos dias atuais, seria uma esteira, sabe aquelas esteiras bem fininha de palha que você coloca sobre o solo assim e deita em cima dela para ficar limpinho ali? É aquilo lá, aquilo seria a cama, onde se enrola ela, põe até debaixo do braço e vai embora. Essa era a esteira, era a caminhada simples dele, né? Então, e aqui ele falou: toma tua cama e anda. E aquele homem ficou são na hora, irmãos. Ele tomou o seu leito, né? E andava. Mas aquele dia era sábado. Irmãos, o milagre, quando Jesus abre a boca, querida irmandade, o milagre é certo. Quando Cristo dá a ordem, tudo obedece. Mas não há nada que pode paralisar um homem, nada que pode paralisar uma pessoa sob a ordem de Cristo. Se ele vem e fala, as coisas acontecem. Glória ao nome do Senhor. Então, irmão, esse dia era sábado. E naquele tempo, irmão, é, os judeus, eles não eram, de sábado não poderia fazer nada. Não poderia levar a cama, não poderia transferir objeto de um lado ao outro. E esse homem, ele pega, guarda a sua cama, que para nós provavelmente é uma esteira, e ele vai embora. Só que, de repente, irmão, os judeus ali perguntaram: quem é? Olha só o que eles fazem aqui, no versículo 10. Então os judeus disseram para aquele que tinha sido curado: é sábado, você não pode fazer isso, é sábado. Não é lícito levar a cama. Não é lícito você transferir esse objeto para outro lugar, de um lugar para o outro. É sábado. Respeite o sábado. Mas, irmãos, aquele que foi curado, aquele respondeu para ele, disse: Ó, aquele que me curou, ele não sabia o nome do Senhor Jesus, aquele que me curou, ele próprio disse: toma tua cama e anda. Essa foi a resposta. Glória ao nome do Senhor. Então vejamos aqui, irmãos, que ele fizeram a pergunta, né? É, porque nem ele sabia quem era, porque Jesus tinha se retirado, né, irmãos? Ele tinha se retirado por causa de haver muita multidão, mas aqui nós vemos já no versículo 14, isso aqui é muito interessante, irmãos. Olha, o encontro de Jesus com este homem. E depois Jesus encontrou no templo
E olha o que Jesus disse a ele: eis que já estás são, não peques mais, para não te suceder alguma coisa pior. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aqui o Senhor, irmão, esse encontro novamente com este homem no templo, irmãos, glória a Deus, ali você pode ver e a Jesus vendo o sofrimento daquele homem, o Senhor falou e em razão do seu pecado. Então, ele teve uma situação difícil, Cristo faz a libertação, mas Jesus sugere a ele, tá? Que não peques mais, que uma coisa pior possa acontecer. Mas aonde pode? Alguém pode pensar assim, será que ele vai ficar paralítico de novo? Ou vai ser pior? Irmãos, eu acho que não tem uma coisa pior do que enfrentar o juízo final. Eu acho que o pior de tudo de uma vida de um ser humano nessa terra, irmão, é enfrentar o juízo final. É ser condenado. Essa eu acho que é o que muitos de nós devemos refletir. Tá bem, queridos? Porque as pessoas, quando falam assim, que não suceda alguma coisa pior na tua vida, muitos vão pensar, poxa, já era aleijado, vai voltar a ser aleijado, vai ficar cego, vai ficar isso. A gente só pensa nas coisas deste mundo, a maioria pensa nas coisas física e do corpo, porque esse homem estava danificado, ele era aleijado, ele estava paralisado, porque se ele não consegue andar, porque ele estava totalmente paralisado, precisar de auxílio de alguém para levar ele. Aí o Senhor Jesus encontra com ele e diz para ele que está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então, irmãos, eu acho que nós temos que tomar muito cuidado agora nas nossas vidas atuais, porque a pior coisa da vida de um homem ou de uma mulher é enfrentar o juízo de Deus. É saber que seus pecados vai ser ali a condenação. Aqueles que não creem em Cristo, aqueles que não aceitam e aqueles que aceitaram e pisam no sangue de Jesus Cristo também. Tomamos muito cuidado sobre isso, meus amados. E nós vemos aqui que quando Cristo faz essas curas, esse homem aqui também recebeu o seu perdão e recebeu a cura, né? Então, guardemos isso. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, olha, para quem está enfermos, não é verdade? Como este homem nesse tanque de Betesda, todos os enfermos estavam colocados lá e esperavam o milagre. Os que estavam são, e os judeus consideravam tudo aquilo uma superstição. Irmãos, tem pessoas que acham até que seja superstição as coisas de Jesus aí fora. Mas nós que estamos aqui dentro, nós conhecemos o nosso Senhor Jesus, pois temos o Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração e somos templo do Espírito Santo do Pai. Queridos, vamos ler agora o versículo 16. E por esta causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não o ver fazer o pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Porque o pai ama o filho e mostra tudo o que o faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que essas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai
a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todo homem, para que todos honrem, perdão, para que todos honrem o Filho como honram ao Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz dos filhos de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque, como meu Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também o Filho a ter a vida em si mesmo. Deu-lhe poder também a exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. A ressurreição, irmãos. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Mas vós mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vós salveis. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com essa luz. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, glória a Deus, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz e nem viste o seu parecer. A sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidai ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não recebo glória de homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitaste. E se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitarei. Como pode vós crer, recebendo a honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crerei nas minhas palavras? Amém. Glória a Deus. Irmãos, vejamos aqui o Senhor num discurso, né? Que ele faz, Jesus ele encontrou novamente, perdão, embora aqui, irmãos, nós vemos aqui no versículo 16, por esta causa judeus perseguiram Jesus, por causa do quê? Do sábado. Eles procuravam matar o Senhor Jesus. Esses judeus, nós estamos falando, são os líderes, tá bem, irmãos? Não é o povo, é os líderes e tinha vamos dizer assim, uma fúria contra Jesus, porque achava que Jesus estava quebrando o sábado, estava desonrando a lei de Deus, como está escrito aqui, que eles poderíamos ver aqui, irmãos, nessa passagem,
lá no livro de Gênesis, no capítulo 2 e 3. Então, eles pegaram muito, muito pesado aqui, olha, veja bem. Gênesis, olha, nós vamos ler aqui Gênesis capítulo 2, versículo, versículo 2 e 3, ó. E havendo Deus acabado no dia sétimo, a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra e que Deus criara e fizera. Então, os judeus, eles pegou muito sobre essa parte e ensinando, né? Veja que embora aqui em Gênesis ele ensina isso, né? Que Deus descansou e no sétimo dia da criação, então esses rabinos, esses judeus, né, amados, aqui nas escrituras, concordava que o Eterno continuamente ele sustentava o universo. Sim, irmão. Então, só que eles não queriam que violasse o sábado. O sábado não era para ser violado. Mas veja, irmãos, o sábado e Deus, quem está acima? O sábado ou o nosso Deus Pai Celestial? Nosso Deus, né, amado? Então, Deus estava acima de todas as regras que aqui do sábado. Jesus é filho de Deus. Jesus é o Deus Filho. Então, Cristo também está acima do sábado. Glória ao nosso Senhor. Aliás, tudo que Deus fez, Cristo estava com ele. Não é mesmo, irmãos? Então, Jesus também estava. Vamos abrir ali no livro de Mateus, no capítulo 12, tá bem? Mateus, capítulo 12. Olha só. Glória a Jesus. Abrindo aqui. Glória a Deus. Mateus, capítulo 12. Glória a Jesus. Nós vemos aqui, irmãos, ó, aqui glória a Deus. Olha o que diz aqui, ó. No primeiro verso do capítulo 12. Ah, o Jesus é o Senhor do sábado, ó. Ele está acima do sábado. Aquilo que Deus descansou no sábado e abençoou, santificando, ele está acima. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas no sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espiga e comer. E os fariseus, vendo isso, disseram: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, Jesus, né? Ele, porém, disse: Não tendes lido o que Davi fez quando teve fome? Ele e com eles estavam, como entrou na casa de Deus, comeu os pães da proposição, e não lhe era lícito comer, nem aos que com eles estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido que a lei, que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesse que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. E vejamos a continuidade. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para o acusarem, interrogaram, dizendo: É lícito curar no sábado? A provocação. Jesus disse: Qual dentre vós é o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova e não lançar a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, que por consequência lícito fazer no sábado? Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele estendeu e ficou sã como a outra.
e os fariseus, tendo saído, formavam um conselho contra ele para o matarem. Então vejamos, irmãos, aqui que o nosso Senhor, glória a Deus, esse versículo 16 de João, esses rabinos, esses doutores, eles estavam formando esse conselho eles estavam focando o sábado e não nos Deus, que é o criador de todas as coisas, e no próprio Filho. Então, irmãos, esses judeus, eles faziam essas exceções, essas regras proibidas, né? Trabalho no sétimo dia da semana, principalmente em caso com a circuncisão ocorria no dia de sábado. João, capítulo 7, versículo 23, ali está escrito. Então, vejamos que Jesus, no versículo 17, o Senhor Jesus respondeu: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E assim, no versículo 18, por isso que os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Olha o ódio dos judeus, irmãos, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu pai. Glória a Deus nas alturas. E fazendo-se, então, claro, igual ao Pai. Então, ele, por ser filho, ele se fazia igual ao Pai. Louvado seja Deus, né? Então, veja, os judeus eles estavam querendo fazer um conselho para matar o nosso Senhor Jesus, porque estava se fazendo igual a Deus. Irmãos, vejamos, glória a Deus, que somente um Deus, ele estava ali, parecia violar. Os judeus achavam que Jesus estava violando a lei de Deus, porquanto, se o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho com ele, então aqui Cristo se fez igual a Deus. E eles então achavam que isso seria uma violação do ensino, tá bom? No Antigo Testamento, que nós podemos ver aonde que eles estariam baseados, ali nas Escrituras, no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4. Vamos até lá, no livro de Deuteronômio, glória a Deus, capítulo 6, versículo 4. Olha o que diz aqui. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então vejamos, irmãos, que aqui é que eles se baseavam, que só tinha um Pai, só tinha um Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. E é aqui então que eles se basearam que Jesus estariam violando o sábado e principalmente estava aqui dizendo que também ele era Deus por ser filho do nosso eterno Deus. Jesus também estava, né, irmãos? Glória ao nome do Senhor Jesus. Bom, assim esses líderes, irmãos, aqui nas escrituras, nós vemos aqui que esses líderes, esses rabinos, esses homens, glória ao nome do Senhor Jesus, eles estavam acusando Jesus por blasfêmia, porque se o filho está falando que ele também é como o pai, ele estaria blasfemando, segundo os judeus. Glória ao nome do Senhor Jesus, né? E essa foi a principal denúncia levada contra Jesus perante Pilatos. Vocês podem ver que eles se basearam com isso. Nós podemos abrir aqui no livro de João, capítulo 19, você vê que eles já estavam tudo formando esse conselho, né? Olha só, João, vamos lá no livro de João, no capítulo 19, glória ao nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Vamos ver aqui no versículo 7, glória a Deus. Olha o que diz aqui. E responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei. Segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. Tá vendo, irmãos? Aí
E por que que diz? Por causa eles estavam baseados no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, que só tinha um Senhor só. E aqui foi a acusação dele. Glória ao nome do Senhor. Nós temos uma lei, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Segundo a nossa lei, deve morrer, porque como se ele fez uma blasfêmia. Segundo os judeus, ele blasfemou porque ele se fez filho de Deus. Ele se fez, se mostra que não creram no Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E assim, então, irmãos, nós vemos aqui nas Sagradas Escrituras, glória ao nome do Senhor Jesus, que nesse outro verso, 19, Jesus respondeu e disse: na verdade, eu vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele fez, o filho faz igualmente. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, nós vemos que Jesus fez uma reivindicação aqui. Ele acabou que o filho não pode fazer nada, perdão, que os filhos não podem fazer nada por si mesmo, tá certo? Se não for com o Pai. A comunhão, estar junto. Então, somente, olha só, o Senhor, aí ele ainda, glória ao nome do Senhor, ele reflete essa afirmação que também, glória a Deus, de Moisés, de que o Senhor me enviou a fazer todas essas coisas porque não a fiz por minha própria vontade. Vamos ver isso no livro de Números, capítulo 16, versículo 28. Vamos lá? Número, capítulo 16, versículo 28. Glória a Deus. Veja que coisa, né, irmão? Moisés, ele falou que por ele mesmo não poderia fazer isso. Olha aqui. Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos, e de meu coração não procedem. Olha só, amado. E Jesus está dizendo que ele por si próprio não poderia fazer se o Pai não fosse com ele. Olha a humildade do nosso Senhor Jesus e a reivindicação que ele está fazendo aqui. Já vemos aqui, irmãos, então, glória a Deus nas alturas. Ele continuou fazendo o seu discurso, dizendo que porque o Pai ama o Filho e mostra tudo o que faz, e ele mostrará maiores obras do que essa, para que vos maravilhais. Pois, e assim, como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho do Homem vivifica aquele que ele quer. Essa declaração que Jesus ele fez aqui, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, de que o Filho vivifica aqueles que ele quer, significa, pois, só Deus tem esse poder de ressuscitar os mortos e dar vida. E olha só, vamos ver isso lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 39. Vocês lembram, né, irmãos, que Eliseu não, Elias, né? Eliseu até no sepulcro dele foi jogado um soldado e ele ressuscitou. Elias também ressuscitou aquela criança da viúva serepeta, né? Louvado seja Deus. Então, olha só, irmãos, quem deu a vida? Deus. Ele orou para Deus, ele conversou com Deus e Deus deu a vida. Então, vejamos aqui, vamos lá, no livro de Deuteronômio, abre aí, no capítulo 32, versículo 39. Olha aqui como é importante. Por que tudo isso, irmão? Para que nós tenhamos fé. Nós estamos servindo um Deus vivo que fez os céus e a terra. Vede agora que o Senhor, sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato
eu faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Meu Deus, forte, hein, irmãos? O Senhor, ele mata, ele pode ressuscitar, dar vida outra vez, ele pode fazer viver, né? Ele pode ferir, ele pode também sarar, e não há ninguém que possa escapar da mão dele. Então, veja que o nosso Deus, ele é poderoso para dar vida às pessoas. Quero mostrar uma outra passagem para vocês também, tá bom? Vamos lá no 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Olha aqui mais algumas. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz torná-la dela. Quer dizer, Deus pode ressuscitar uma pessoa. Deus pode pôr uma pessoa na sepultura. Meus irmãos, glória ao nome do Senhor. Tudo Deus pode fazer. Ele é o Pai celestial, todo-poderoso, para fazer essas grandes obras. Ei, irmão, mas tem tanto aqui. Vou dar mais uma referência para vocês, segundo Reis, capítulo 5, versículo 7. Glória a Deus. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu cure da sua lepra? Pelo que, deveras, notai, peço-vos que vedes que buscam uma ocasião contra mim. Até o próprio rei, ele declarou: Sou eu Deus para dar vida e tirar, né? Irmãos, vocês estão felizes de servir esse Pai Celestial que deu a vida a cada um de vocês e que ele tem poder de curar, tem poder de ferir, ele tem poder de sarar, ele tem poder também de levar para a sepultura? Glória ao nome de Jesus Cristo. Então vejamos aqui que o Senhor, ele vivifica, voltando no livro de João, ele mesmo, no versículo 21, assim como o Pai, glória ao nome do Senhor, ele ressuscita os mortos e vivifica, o Filho do Homem também, ele dá vida a quem ele quer. Quer dizer, Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Ele é a vida eterna, como o Pai o é. Os dois são um só. João capítulo 17 fala justamente da união. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, no versículo 22, ele fala: é também o Pai. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Ó, quem vai julgar agora é Cristo. Deu ao Filho todo o juízo. Meu Deus do céu. Irmãos, assim como a vida, o julgamento, ele tudo é exclusivo de Deus. Se vocês abrirem no livro de Gênesis, no capítulo 18, versículo 25, Gênesis, capítulo 18, versículo 25. Glória a Deus. Ele destruiu aquela cidade, toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. Aquela destruição de Sodoma e Gomorra, você viu? O juízo de Deus aqui, ele desceu e destruiu tudo. Acabou, dizimou. Glória ao nome do Senhor. Não ficou um ali para contar a história, irmão. Ninguém. Foi forte demais. Nós podemos também procurar isso, irmãos, no livro de Juízes. Vamos lá no Juízes, vamos ver uma outra. Olha quantas coisas Deus permitiu, irmão, que estivesse registrado no Antigo Testamento, para que nós tenhamos, sabemos quem é Jesus, Santo Deus.
quem é Jesus. Bem-aventurado, irmão, quem conhece Cristo, viu, irmãos? Bem-aventurados sois vós, viu, amados? Bem-aventurados sois vós, porque realmente eu fico até admirado quando pessoas não levam a sério o nosso Senhor Jesus. Eu fico até assustado, irmãos, com toda sinceridade, fico, porque nós temos que temer, temer mesmo, de todo o coração, temos que temer o nosso Senhor Jesus. Glória a Jesus. Juiz 11, versículo 27. Pronto, está aqui. Glória a Deus. Olha aqui, irmãos. Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Então reconheceu que o Senhor é o juiz. E Jesus deixou bem claro que o nosso Pai, ninguém julga. Imagina isso na cabeça desses homens, irmãos. Mas deu ao Filho todo o juízo, porque Jesus passou pela cruz, irmão. Jesus recebeu todo o juízo de Deus na crucificação. Toda a ira de Deus foi para Cristo, para que depois, irmãos, sejamos todos salvos por Ele, mas no dia do juízo, quem estará julgando será o Senhor. Ele julga aquele que nós amamos, aquele que ama. Jesus é um amor declarado, mas enquanto a misericórdia, a graça de Deus estiver aqui na terra, a misericórdia durará. Mas no dia que o Senhor levar a sua igreja, irmãos, vai se dar o início. Glória ao nome do Senhor. Quando tudo for consumado, será o dia do grande juízo, o dia do grande trono branco. Amados, este dia não há mais misericórdia. Este dia será a punição de todos aqueles que não forem escritos no livro da vida. Glória ao nome de Jesus. E hoje, amados, todos vocês que estão aqui, vocês têm os seus nomes escritos no livro da vida. Então, guarde esse conselho. Teme a Deus, honre o Senhor, sirva a Ele de todo o teu coração. Não desvie os teus olhos nem para a direita e nem para a esquerda. Só olha para Cristo. Persevera com a fé. Nos dias de hoje, muitos estão se desviando do Senhor. Poucos têm conhecimento do Filho de Deus. Só tem conhecimento superficial. E se você batizar, Jesus te salva. Mas precisa conhecer Ele melhor. Conhecer que Ele é o juiz também. Saber que Ele, todo aquele que crer no Evangelho, será salvo. Porque se crer, vai obedecer ao Senhor e será batizado. Mas todo aquele que negar e não crer no Evangelho, na pregação do Evangelho, genuíno, puro, sem nenhum enfeite, realidade, conhecendo o Filho de Deus, como o Messias que veio como sofrendo pelas nossas almas. Mas quando ele voltar, vai voltar com glória, em nuvem de glória. E não é essas nuvens que nós vamos ver, estamos vendo aqui no céu, não. A glória dele, todo mundo verá na terra. E temerão. E lembrarão de tudo que foi anunciado na terra. E nesse dia terrível, glória ao nome do Senhor Jesus. Terá o dia do trono, o trono branco. Tudo vai dar conta. A terra, as águas, os mares, todos vão em morte, o inferno, todos vão ter que comparecer perante o Senhor. Esse juiz. Irmãos, vocês têm ideia, naquele dia,
Esses homens que mataram Jesus, que crucificaram Jesus, vão ver ele face a face. Meu Deus do céu, não queria nem estar na pele deles, né, irmão? Olha só a situação, até o que transpassou, tudo vão ver. Mas, amados, no dia de hoje, muitos não estão levando a sério esse Cristo que nós estamos anunciando hoje. Muitos não levam a sério, amados, e não temem a Ele como deveria temer, porque Ele é o Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Criador dos céus e da terra e de tudo que nós vemos. Queridos, vamos amar Cristo com toda a nossa alma. Vamos honrar Ele. Vamos estar na obediência com Ele. Vamos estar, irmãos, na, submisso à palavra do Senhor. Então vejamos aqui, glória a Deus, que eu deixei aqui claro para você ver a prova de Deus como juiz. No versículo 23, ele diz assim: para todos os homens, o Filho, ó, perdão, para que todos os homens, o Filho, como honram o Pai, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, Jesus, ele está dizendo, ele descreve dele mesmo, ele está falando de si próprio como mensageiro autorizado por Deus, como filho. Foi Deus que enviou o seu filho, né, irmãos? Vocês veem lá, se nós lembrarmos aqui, claro que lembramos que o anjo Gabriel foi lá e conversou com Maria e viria o Salvador do mundo. Então, nós vemos que Jesus ele descreveu como um autorizado, ele é um mensageiro autorizado do Pai. E assim como foi também, claro, Moisés, autorizado pelo nosso eterno Deus para tirar o povo ali da terra do Egito, né? Então, Moisés serviu como um porta-voz do Senhor. E Jesus a mesma coisa, o Deus Filho desceu e você vê que ele fala do Pai, não são palavras dele, são palavras do Pai, é mensageiro. É como se você escreve uma carta, eu vou ler essa carta, mas foi você. Eu só estou passando a mensagem. A Bíblia está aqui, a palavra de Deus está aqui. E Deus me dá a graça de passar a mensagem. Mas essa mensagem é do Senhor, divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Não é verdade, irmãos? Então, nós vemos aqui, louvado seja Deus, que todos os homens honram o Filho, assim como honra o Pai. Estabelece aqui, né, irmãos, de fato, o direito de Jesus de ser adorado, glória ao nome a Deus, e equivalente a uma reivindicação da divindade de Deus. E eles não estavam adorando o Senhor, não aceitou ele como Filho de Deus. E Jesus, como Deus Filho, também deve ser adorado, glória ao nome do Senhor Jesus, porque ele está ali como reivindicando a sua divindade, porque ele desceu dos céus, irmãos. Ele estava com o Pai, não é verdade? Ele estava com o Pai e desceu do céu. Mas, irmão, aqueles homens, eles não estavam acreditando no Senhor Jesus. Vejamos, então, que ele foi dizendo que, na verdade, vos digo, aqui no versículo 24, de quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, graças a Deus, nós cremos em Jesus, nós aceitamos Ele como nosso fiel e Salvador, e através dele nós temos a vida. Ele é a vida, está dentro de nós. E no versículo 25, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, e que os mortos ouvirão a voz dos filhos de Deus, os que ouvirem viverão. Olha só que passagem, irmãos. Essa palavra, irmão, de Jesus, lembra bem a visão ali do rei Ezequiel, lá no Vale dos Ossos Secos. Se vocês depois quiserem ler lá, no Ezequiel capítulo 37.
lembra que o Senhor levou lá ao Filho do Homem e viu aquele vale de monte de ossos secos, ressecado, todos os ossos espalhados, e Deus falou com ele, poderia reviver esses homens? Ele falou, tu o sabes, Senhor. E Deus falou, então profetiza. E ele profetizou e cada osso foi ligando, tudo certinho. Foi um interligando o outro, depois falou da pele, aí veio os nervos, a pele, a carne, e depois e o espírito. Ele falou, profetiza, profetiza. Quando ele profetizou, veio o vento dos quatro cantos da terra, e entrou o Espírito de Deus, e todos eles reviveram e ficaram de pé. É isso, irmão, que Jesus está dizendo aqui nesse versículo 25, dizendo que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e irmã Ângela, teve uma ligação aqui e cortou. Parei aonde? Sobre os mortos reviver, os mortos vão reviver. Ah, tá. Então, olha, vou repetir aqui porque teve uma ligação e cortou, e eu não sei até onde. Eu vou repetir o 25. Ó, Jesus disse: em verdade, vos digo que vem a hora, e agora é, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Olha que interessante, irmãos. Nós todos éramos mortos espirituais. Lembra da visão de Ezequiel, capítulo 37, aonde Deus fez aquela. Eu acho que eu já falei essa parte. Me ajuda, irmã. Eu já Sim, falei, tá ótimo. É por causa da ligação que cortou. Então vamos seguir aqui nesse entendimento da guia do Espírito Santo. Quando o Senhor fez Ezequiel profetizar, todos os mortos reviveram. Agora vem Jesus e vem se declarar como Filho de Deus, a palavra vida, viva, ele é o caminho, a verdade e a vida. E todos os mortos que ouvirem ele viverão. E nós ouvimos o evangelho do nosso Senhor. Nós éramos como aqueles vales dos ossos secos, irmãos, todos mortos. E o Senhor nos devolveu a vida. Hoje você é vivo, amado. A irmã é viva. Não estamos falando de uma vida terrena. Estamos falando de uma vida de alma. A nossa alma reviveu na presença de Deus. Estamos agora vivos e glorificamos a Deus. Que cada um de vocês glorifiquem a Deus e a Cristo Jesus, a qual vos devolveu a vida. Você era seco, meu irmão. Minha irmã, tu era seca, mas seca. Você não tinha esperança nenhuma e nem imaginava que você iria ou para o inferno ou para o céu, por quanto você era morto. Agora nós temos a consciência dos nossos atos diante do Senhor. Sabemos que há um céu e sabemos que há um inferno. Sabemos que há vitória e sabemos que haverá derrota para aqueles que não crerem em Cristo, vão para o inferno. É claro, é forte e é bíblico. Todo aquele que não aceitar Cristo como seu fiel Salvador enfrentará o juízo e de lá descerá para o lago do fogo eterno. Porque os livros serão abertos e das obras que as pessoas fazem. E um livro chamado Livro da Vida. E se o nome daquele que não aceitou Jesus não estiver neste livro, certamente será lançado no lago do fogo eterno. Aqui então Jesus deixou muito claro: todos aqueles que ouvirem a voz do Filho de Deus, de Cristo, esses viverão. Glória a Deus, nós viveremos. Ou melhor, nós já estamos vivos, porque nós ouvimos já. Já ouvimos a voz do Senhor. Por isso estamos vivos. Então vejamos bem aqui, meus irmãos, que já no versículo 26, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, e assim também o Filho tem a vida em si mesmo. Essa reivindicação também Jesus, né, irmão? Tem a vida em si mesmo
reflete a afirmação, irmão, do Evangelho de João, de que nele, Jesus, estava a vida. Isso, se vocês abrirem lá no livro do primeiro capítulo de João, versículo 4, João fala sobre isso. Também capítulo 14, versículo 6 de João. Então, está ali, ele apoiado, né, irmão? Está apoiado também pela declaração de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Ele falou isso com Marta, falou com Maria, vejamos isso no livro de João, capítulo 11, versículo 25. Por ser ele, Cristo, irmão, nosso Senhor Jesus, a vida e ter vida em si mesmo, significa que Jesus é capaz de dar a vida abundante. Glória ao nome do Senhor Jesus, irmãos. Que coisa linda, irmão, que coisa linda. Ele é poderoso, ele tem a vida eterna, amados. Tudo que ele quer. Olha, irmão, vou dizer uma coisa. Você deposita confiança no Senhor, você tem vida. Se você deposita a sua confiança, todo aquele que depositar a sua confiança no Senhor Jesus, vocês têm vida. João capítulo 3, versículo 16, João capítulo 10, versículo 10. Tá bem? É porque é muito longo essa leitura, irmão, e eu preciso resumir aqui, tá bem? Senão demora muito para vocês. Vamos dar aqui a continuidade. Versículo 27. Deu-lhe o poder também de exercer o juízo, porque é o filho do homem. Olha de novo, irmãos, o Senhor aqui, porque este é o filho do homem. É como refletir lá em Daniel, capítulo 7, versículo 13. Daniel viu, irmão, esse nós temos que abrir. Daniel viu. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos lá no livro de Daniel. Olha aqui, ó. Glória a Deus. Daniel capítulo 7, versículo 13. Daniel falando, eu estava olhando nas minhas visões de noite, eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele, um como filho do homem. Olha, irmão, nosso Senhor, glória ao nome de Jesus Cristo. Coisa linda, né, amado? Versículo 28 e 29 diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Isso nós podemos também comparar, presta atenção. Jesus falou isso aqui, está no livro de Daniel, capítulo 12, no versículo 2. Olha aqui, continua aqui no Daniel, capítulo 12. É o último capítulo de Daniel. Olha o que diz aqui, ó. E muitos dos que dormem, quer dizer, estão mortos, né? Dormem no pó da terra, estão no sepulcro. Ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Quer dizer, para a condenação, para o inferno, enfim, para o lago do fogo. Glória ao nome do Senhor. E vemos então aqui nesse versículo, né? Jesus ele fala aqui no versículo 30 que não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço assim julgo. O meu juízo é justo, porque não busco da minha vontade, mas da vontade do Pai que me enviou. Então, Jesus, tudo que ele está fazendo na terra, foi Deus que enviou e era para ele fazer conforme o Pai mandou fazer na terra. Irmãos, agora reflete isso aqui entre nós. A partir do momento que fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, a nossa missão é fazer tudo que o Pai nos mandar. Nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos a doutrina, nós temos o ensinamento. É só fazer o que Ele manda. Entendeu, irmãos? Para nós termos a vida eterna, para nós acompanharmos, glória a Deus, refletir Jesus aqui, refletir Deus aqui, glória a Deus, porque é assim que vem os milagres, as obras, porque não vem de si próprio.
tá? Como a gente quer receber o dom, nós precisamos nos santificar, temos que estar dentro da palavra de Deus, na obediência, no temor. O dom não se dá assim de qualquer jeito, irmão. Se alguém achar assim, vamos fazer uma busca de dom e vão recebendo de qualquer jeito. Não é assim, irmão. Tem que fazer a busca de dom, é necessário, mas tem que preparar, cada um de vocês tem que ser preparado. Para quê? Para o que vocês têm que estar, tem que se santificar. Vê nos Antigo Testamento que diziam assim, se santificai-vos perante mim. Uns se santificavam durante 3 dias, outros durante 7 dias, e buscava a consagração para que depois, no dia, se realizasse o que tinha que ser realizado. A mesma coisa somos nós. Para ter dons, para receber dons, precisamos nos preparar. Nós temos que nos santificar, temos que nos consagrar para nós termos esse dom e continuarmos consagrados. Com licença. Entendeu, irmãos? Nós temos que continuar sendo consagrados ao Senhor. Bom, vejamos aqui que o Senhor, logo, ele diz no versículo 31, se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdade. Porque o filho conhece o pai conhece o filho, né, irmãos? Isso aqui está muito claro, né? Jesus não negou a fidelidade dele com Deus, de maneira nenhuma. Irmãos, você vê como que o ser humano faz. Se Deus dá um dom para um ser humano e o ser humano não estiver submisso ao Senhor, ele rouba essa glória. Ele se sente o importante, se sente uma estrela, se sente no holofote. Olha a humildade de Jesus. O Senhor Jesus, irmão, ele era fiel com o seu Pai. Ele estava ali falando sobre o testemunho do seu Pai e dele também. Veja que coisa linda, irmãos, né? E isso aí nós podemos ver, irmãos. Eu não vou abrir, como disse a vocês. Jesus está fazendo aqui uma alusão de uma importância de ter várias testemunhas. Está em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6. Também no Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15. No livro de Número, capítulo 35, versículo 30. Então, Deus sendo testemunha de Jesus, se Deus for testemunha de Cristo, não precisa de mais gente? De maneira alguma. Deus é testemunha do seu filho. Seu filho foi fiel na palavra do seu pai. Ele foi um mensageiro. Ele trouxe tudo que o pai queria que fizesse. E Jesus cumpriu tudo isso, amados. Tudo isso. Vejamos agora aqui, irmãos, no versículo 32, que há um outro que testifica de mim, como eu li para vocês, né? E ele é verdadeiro. Então, Jesus está falando de Deus, do nosso próprio Pai. E quando ele diz, há outro que dá testemunho de mim, né? Evitar o nome de Deus era uma forma comum que se mostrava na reverência. Os judeus, irmãos, eles não falavam assim o nome de Deus. O nome de Deus, eles têm muita reverência para falar o nome de Deus. Então, Jesus falava desta forma também, ali com uma reverência, né? Já no versículo 33, vós mandaste mensageiros a João, e ele deu o testemunho da verdade. Então, Jesus, né? É, João estava falando sobre o Senhor Jesus, e ele era a verdade. Nós podemos ver isso no livro, né? No capítulo 14, versículo 6, né? A mensagem diante de Pilatos. Também podemos comparar no capítulo 3, versículo 12 de João também. Irmãos, já no versículo 35, ele estava falando de João, ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quiseste, alegrai-vos por um pouco de tempo com essa luz. Então, o Senhor Jesus estava falando para esses judeus, irmãos, esses líderes, glória ao nome do Senhor Jesus, que João Batista como uma luz que iluminava e resplandecia. Você pode ver isso no livro de Salmos, no capítulo 132, versículo 17. Vamos lá em Salmos.
132. Glória a Deus. Olha aqui, ó. Versículo 7. Entraremos nos seus tabernáculos, prostrar-nos ante o escabelo dos teus pés. Vendo, irmãos? Glória ao nome do Senhor Jesus. 17, irmão. Peraí. 132, versículo 17. Ali farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido. João preparou a lâmpada para quem? Para Cristo. Ele começou a anunciar, dizendo que arrependei-vos dos vossos pecados e que viria o Senhor. Então, eu li o 7, me perdoa, mas é o versículo 17. É aqui que estava se falando, referindo a João também, essa passagem, tá bem? Então, vejamos, irmãos, onde Deus afirma de preparar uma lâmpada para o seu ungido, nós vemos aqui que João era somente uma candeia, uma lamparina, glória ao nome do Senhor, segundo a palavra de Deus, mas não era a luz é Cristo, ele é a lamparina, que nem vocês e eu, nós somos a lamparina. Cristo dentro de nós é a luz. O azeite é a palavra de Deus. Irmão, o que adianta a gente ser lamparina e não ter a palavra de Deus em nossos corações? Não serve para nada. Entendeu? Ó, eu vou dizer nos dias atuais. O que adianta você ter uma lâmpada na sua casa queimada? Não tem energia. O que adianta? Não serve para nada. Mas se a lâmpada é boa, ela vai produzir luz. E essa luz vem da eletricidade. Assim, todos nós. O que adianta a gente ser a candeia de Cristo se não guardamos a palavra dele? Não serve para nada. Mas bem-aventurado os que guardam os ensinamentos, as doutrinas, os mandamentos. Verdadeiramente você é uma candeia, mas a luz é Cristo. Se alguém for ser convertido pelo evangelho que vocês anunciarem, é porque dentro de vós saiu uma luz que iluminou eles, Jesus Cristo. Você só foi o mensageiro. Entendeu? Louvado seja Deus, né, irmãos? Então vejamos aqui, é muito lindo essa obra, é uma obra maravilhosa, né, irmãos? Vemos aqui e tantas coisas lindas sobre isso aqui. Mas enfim, voltamos aqui e vejamos no 36, 37, que o Senhor disse: "Mas eu tenho a maior testemunha do que João, porque as obras do Pai que me deu para realizar é as mesmas obras que eu faço e testificam de mim, e o meu Pai. E o Pai me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer." Quer dizer, irmãos, você veja que o Pai tem me dado testemunha de mim. Olha isso que Jesus tem falado. Então vejamos que ali se fala, né, irmãos? Se refere a vós no batismo do Senhor Jesus, que está ali no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 17. Vamos até lá. Mateus, capítulo 3. Aqui, ó. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá, perdão, li o 2, me perdoa. Capítulo 3, versículo 17. Eis aqui uma voz do céu que dizia: "Este é o meu filho amado, a quem me comprazo." O próprio Pai testificou de Jesus. O próprio Deus falou que Cristo era o seu filho. Meu Deus do céu, é o seu filho, né, irmãos? Ô, irmãos, são bastante. Aqui tem muitas passagens, muitas referências. Louvado o nome do Senhor Jesus. E vejamos que no versículo 38, a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não creste vós. Então vejamos que a palavra não permanece. Jesus falou: não permanece a palavra em vós. Não tem jeito, vocês não entram, tá?
Isso também faz uma descrição ali, glória ao nome do Senhor Jesus, né? E sobre a palavra viva que vai no coração e a pessoa rejeita. Podemos ver isso no livro de Salmos, no capítulo 119. Olha que diz ali também, Salmos, há profecias em Salmos, né, irmão? Porque aqui fala muito, 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 muito do nosso Senhor Jesus. Olha aqui, Salmo 119, versículo 11. Glória a Deus. Olha o que diz aqui, irmão. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus não estava nesses judeus. Eu vou fazer uma pergunta para todos vocês. A palavra de Deus está em teu coração, em cada um de vocês? Bem-aventurado que você esconde a palavra de Deus dentro do teu coração para você não pecar contra ele. Tu és uma bem-aventurada, tu és um bem-aventurado, irmão. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós somos bem-aventurados. E o versículo 39 diz bem claro: examinar, olha, presta atenção isso aqui, ó, irmão. O que que é examinar as escrituras? E tem pessoas que pegam e falam assim: ah, tá lendo a Bíblia, tá estudando a Bíblia, a letra mata, o Espírito vivifica, a pessoa fica meio confusa. Não, irmão, quem tem o Espírito Santo de Deus nunca ficará confuso. Porque o próprio Espírito Santo deseja, sim, que nós lemos a Bíblia Sagrada, para que tenhamos conhecimento mais profundo do nosso Deus. Irmãos, a Bíblia, a própria Bíblia, irmão, por favor, não tem outro lugar que se fale de Deus e de Jesus e de todas as promessas de Cristo na nossa vida. Não tem outro lugar que não seja inspirado pelo Espírito Santo, se não for o Senhor, nas Sagradas Escrituras. Agora, se nós temos a Sagrada Escritura e nós não lermos, aí nós somos ignorantes espirituais, amados. Por quê? Porque Deus nos dá a oportunidade de nós conhecer melhor Cristo, melhor o Evangelho, as obras de Deus, as intenções de Deus, as intenções do seu filho, para com a benignidade sobre todos nós. Ensina a caridade, ensina o amor, ensina tudo, como obedecer a sua doutrina, seus ensinamentos, os seus conselhos. Irmãos, é através da Bíblia, não adianta o cristão, o crente que não lê a palavra de Deus, tome cuidado, porque a sua lâmpada é bem pequenininha, bem fraquinha, viu? Porque aquele que se dedica a buscar a palavra do Senhor, lê as Escrituras, buscando na guia do Espírito Santo, esse tem luz. Olha só o versículo 39. Examinai as Escrituras. Próprio Jesus está mandando examinar. Espera aí, vocês têm que ler, vocês têm que estuda, vai mais profundo sobre esse negócio aqui. Vai mais profundo, examina, entra. Porque examinar é a mesma coisa que estudar, irmão. Vai lá, se aprofunda mais a isso aqui. Vai lá. Olha que Jesus disse assim, ó. Examinai a Escritura. Busca ela, vai buscando, vai procurando, vai vendo as referências. Olha aí, ó. Se vocês olhar no rodapé da Bíblia de vocês, a maioria vai estar lá um monte de letrinhas lá embaixo, as referências. Você vai encontrar ali nesse verso alguns números ali, desce lá embaixo, você vai encontrar em outro. Isso é examinar. Você está examinando, você está buscando as referências. Você vê que Deus está sempre nos revelando. Então veja bem, examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Irmãos, veja, Jesus quis dizer que, olha só, ele disse assim, olha, eu vou dividir isso aqui em duas etapas para vocês entenderem. Jesus disse, examinai as Escrituras. Aí Jesus fala, porque, afirmando, porque vós cuidais de ter vida, ter nela a vida, não é isso? A vida eterna. Então, Jesus chamou a atenção deles porque eles achavam que as escrituras têm a vida eterna. Olha, a própria escritura não comunica a vida, irmãos.
mas ela fala do Filho de Deus que tem a vida eterna. Você vê que Jesus falou assim, ó, eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia, por isso que chama Bíblia Sagrada, porque ela fala do sagrado, ela fala de Deus, ela fala de Jesus, do Espírito Santo. Ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Agora, através das Escrituras, nós se aproximamos do Senhor, na nossa obediência, o Espírito Santo vem, ela vai nos mostrando, ela vai abrindo, vai nos guiando. Nós pedimos sabedoria a Deus, Ele vai nos dando, porque Deus dá a sabedoria. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, a própria Escritura, irmão, não comunica a vida. E é o que eles pensavam que comunicava. Não é isso. Mas a testemunha a respeito, ela é testemunha. Irmão, eu quero deixar bem claro que a Bíblia Sagrada, ela é a testemunha do nosso Senhor Jesus Cristo, porque isso aqui foi regado pelo sangue do nosso, também do nosso Salvador e de todos aqueles que creram, né, no Senhor. Então, por isso que as Escrituras ela é testemunha a respeito daquilo que se faz, quer dizer, de Cristo, né? Jesus. Vamos dar uma olhada no versículo 46 e 47. Olha aqui. Porque se vós cresce em Moisés, creria em mim, porque de mim escreveu ele. Quer dizer, olha, tá vendo a escritura? Olha a escritura escrevendo de Jesus aqui, ó. A escritura é testemunha de Cristo. Mas vós não credes nos seus escritos. Então, não creram no Antigo Testamento. Como crereis nas minhas palavras? Quer dizer, eles criam naquilo que eles achavam que tinha que crer. Irmãos, ou nós cremos e nós vemos Cristo, ou não cremos e não veremos Cristo. Então, a palavra de Deus é isso. Jesus deixou claro, muito claro, que muitos estão achando assim, bom, a Bíblia vai me salvar. Não, quem vai te salvar é Jesus Cristo. A Bíblia foi deixada como testemunha fiel. Assim como Cristo veio à Terra como testemunha do seu Pai e foi um mensageiro para nós na Terra, logo após o Senhor foi usando as Escrituras, que o Filho subiu ao Pai, e foi usando as Escrituras reveladas divinamente pelo Espírito Santo, e hoje as Escrituras, ela é nossa testemunha, assim, ela é a testemunha de Cristo, como Filho de Deus. E assim, irmãos, por isso que nós devemos ler, examinar, porque testifica tudo do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Aqui no 43, nós vemos que ele disse: Eu vim em nome do meu Pai e não me aceitaste. Se outro vier por si, seu próprio nome, a esse aceitarei. Jesus, ele predisse assim, irmã, a, ele está falando de falsos profetas. Ou ele estava falando ali que a proliferação dos falsos profetas iam crescer bastante, né? Falsos cristos, como um sinal. Perdão, irmão, eu falei falso profeta, não. Falso Cristo, porque Jesus é o Cristo. Então, aqueles que vierem em seu próprio nome, eu sou Cristo, eu sou isso, eu sou aquilo, então isso aí ia proliferar, né? Que seria um sinal do final dos tempos, você vai ver isso em Mateus capítulo 24, versículo 5. Bom, nós vemos aqui, glória ao nome do Senhor Jesus, e lógico que após isso apareceu muito, né, amados? Glória ao nome do Senhor Jesus. Vejamos lá então, esse versículo 45, não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai a um que vos acusa, Moisés, a quem vós esperais. E eu já tinha lido esse 46, 47, vocês viram aí, e ele disse que, porque se vós cresceis em Moisés, creria em mim, porque de mim escreveu ele, as Escrituras. Mas, se não credes nos seus escritos, como crereis na minha palavra? Então, irmãos, nós vemos aqui que o Senhor Jesus, né? Nós vemos que Moisés preparou, sim, irmão, um caminho para também falando do nosso Senhor Jesus, bem? Então, irmãos, veja que esses homens, eles não creram nas palavras do Senhor Jesus, mas nós cremos. E vocês estão
salvo pelo poder da palavra do nosso Deus, pelo poder de crer em Jesus e pelo poder do sangue, porque o sangue purifica nós, o sangue de Jesus, a palavra de Deus santifica nós, então nós somos salvos sim pelo poder da palavra de Deus. Guardam isso, irmãos, em vossos corações, esse discurso que Jesus fez com esses homens aqui. Irmãos, foi muito forte, mas bem esclarecedores para eles. Eles continuaram cegos, não creram em Jesus. Mas nós cremos em Cristo Jesus. Vai ser um dia maravilhoso à volta dele. Prepara a igreja, em nome de Jesus, preparam. Nós estamos vendo o tempo se aproximar. O nosso Senhor está mais perto do que vocês imaginam. Glória ao nome do Senhor. Guardem vossos corações. Não se desviem, irmãos. Não deixa que nada mude a vossa mente. Vai vir muito, mas muito espírito diabólico. O que é espírito diabólico, irmão? O inimigo usará de muitas pessoas como falsos profetas, anticristos, falsos cristos, vão fazer alguns prodígios, ainda mais com a tecnologia, está fácil de fazer muitos milagres através da tecnologia. Mágico, a gente vê às vezes aí as imagens de mágico, as alusões, ilusões que faz assim, tão rápido que você não acredita como pode acontecer. A mente da gente fica até meio, né, parecendo assim, com todo respeito, parece que dá uma bugada, não é verdade? Irmãos, com a tecnologia as coisas vão cada vez mais, a ciência, o conhecimento vão aumentar. Irmãos, não deixa que nada engane o vosso coração. O milagre verdadeiro só vem de Deus. Não existe outro milagre que não seja de Deus. Haverá prodígios, sim, há milagres, prodígios, mas tudo terreno e não é de uma hora para outra. Agora, como eu disse para vocês, com a tecnologia cada vez mais avançada, nós vamos ver coisas que é até de duvidar. Futuramente veremos coisas nos céus, e se aquele que não conhecer a palavra de Deus serão enganados pela besta, serão enganados pelo anticristo, porque tudo está se preparando para isso. Mas os fiéis, aqueles que têm o marco de Cristo em sua vida, ainda com seus olhos enxerga coisas maravilhosas, você sabe que não é o Senhor, porque o Senhor, o reino dele está dentro dos nossos corações. E quando ele vier, nós o conheceremos, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Seu pastor conhece as suas ovelhas e chamará por nome, e elas ouvirão e o seguirão. Nós seguimos por fé Cristo Jesus. Mas chegará um dia, nossos olhos contemplará a face do Criador. Meus irmãos, hoje de manhã eu fui buscar o pão para trazer para minha casa para nós tomar um café. E no carro eu estava meditando e lembrando e conversando com Deus enquanto dirigia. Falei com o Senhor: Senhor, já tem 44 anos que eu sirvo a Deus e eu me batizei com 12 anos. Já completou 44 anos que eu fui batizado. E conversando com o Senhor, eu lembro que os cristãos antigos, eles sempre estavam na boca de todos eles o desejo de contemplar a face de Deus. O assunto dos crentes lá do passado era tão gostoso, porque quando nós sentávamos e a gente ficava descrevendo como será a face do Senhor, não vejamos o dia de olhar para o rosto do nosso Deus celestial, nosso Cristo também. E eu lembrando de tudo isso, eu falei: ô Senhor, que saudade. Eu não vejo a hora de ver a tua face, Senhor. Que desejo de estar contemplando a face do nosso Senhor. Irmãos, e falava com o Senhor, falei: Senhor, muitos já esqueceram. Com as coisas deste mundo, muitos nem lembram que como pode ser a tua face. Oh, irmãos,
E eu digo para vós aqui hoje, medite um pouco, cada um de vocês, como será a face do nosso Senhor, do nosso Pai celestial, nosso Senhor Jesus. Medite um pouco quando nós sentarmos à mesa, onde estará Abraão, Isaac, Jacó, todos os santos do Senhor, ceando com o Senhor. Irmãos, a nossa mente humana, nessa carne, não tem como saber. É muita gente. E como é que estaremos tão perto de Jesus? Ah, irmão, naquele dia todos saberão, porque estaremos em um corpo celestial, não um corpo físico, né? Mas um corpo glorificado com o Senhor. Teremos o corpo igual de Cristo. Irmãos, vocês pararam para pensar nisso? Já parou para meditar? Já sentou com um irmão, com uma irmã, e falando do Senhor, dizendo: Senhor, meu irmão, como será que é a face do Senhor? Olha a curiosidade. Como deve ser lindo. Você viu? A nossa mente não consegue descrever, mas o nosso desejo é grande. Existe ainda isso entre nós, irmãos? Eu creio que muito pouco mesmo. Mas está aqui o momento de nós refletirmos e nós falarmos que nós o amamos. Se você ama mesmo o Senhor, declara-te para Jesus Cristo, declara para Deus. Honre Ele, honra a Deus, honra Jesus. E o Senhor, Ele nos levará para a sua glória e nós vamos contemplar a face de Deus. Está aqui, irmãos, é a palavra do Senhor, a leitura da Bíblia Sagrada. Que o nome do nosso Deus seja eternamente louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Irmão,